Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no dicionário bíblico, né, a palavrinha irmão. É interessante aqui, nós vamos ver aqui a palavra irmão aqui no dicionário bíblico, porque mais na frente eu quero fazer um outro vídeo, depois desse, né, que fala sobre irmãos de Jesus, né, para a gente ver se a gente compreende essa questão aí dos irmãos de Jesus. Beleza? Então vamos lá então. A palavra irmão aqui no dicionário bíblico. Em seu sentido primário, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto na Bíblia hebraica como no Novo Testamento, significa filho dos mesmos genitores, do mesmo pai e da mesma mãe. Por exemplo, em Gênesis, em Gênesis capítulo 27, verso 6, ou do mesmo pai, embora de mães diferentes. Por exemplo, em Gênesis capítulo 28, verso 2. Nas famílias poligamas, é interessante que os patriarcas, né, na Bíblia hebraica, o homem poderia ter mais de uma mulher. Se ele tivesse condição, ele poderia ter mais de uma mulher, né, por causa da descendência, para ter famílias fortes. Isso aí, na Bíblia hebraica, era normal, né? Não só na Bíblia hebraica. Hoje existem países que aceitam essa tradição, né? A pessoa tem que ter condições, né, de cuidar da esposa, tem toda uma estrutura ali para ele poder estar cuidando da família. Os irmãos e as irmãs uterinos eram mais próximos uns dos outros do que os irmãos e irmãs consanguíneos. Em sentido mais amplo, o termo significa uma pessoa de ascendência e parentesco comum. Particularmente, um membro do mesmo clã ou da mesma tribo. Por exemplo, em Números, capítulo 16, verso 10. O termo também pode se estender aos membros da mesma raça ou nação. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 15, verso 12. Ou de uma nação amiga, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 23, verso 7. Então você vê que essa expressão irmão, ela poderia se estender na mesma tribo ali, na mesma família, primos, e também até de nação amiga. Interessante isso aqui. No Novo Testamento, os discípulos de Jesus, né, são chamados de irmãos. Cerca de 170 vezes é o próprio Jesus, né, e Yahushua, né, Yeshua, né, que é chamado na sua língua mãe, diz que aquele que faz a vontade do Pai é seu irmão. Interessante, né? Então, um exemplo, se você faz a vontade do Eterno, você é irmão de Jesus. O próprio Jesus ensinou isso. Aí tem as passagens aqui, Mateus capítulo 12, verso 50, Marcos capítulo 3, verso 35, Lucas capítulo 8, verso 21. Tem essas duas referências aí, essas três. Irmão também é um termo de cortesia, especialmente num tratamento entre dois reis. 1 Reis, capítulo 20, verso 32. Como se pode ver frequentemente nas cartas
de Amarnã, em Gênesis capítulo 9, verso 5, em Mateus capítulo 5, verso 22, Mateus capítulo 18, verso 35, o termo significa simplesmente um outro homem, pois nessas passagens temos advertência contra a violência e a ira. Interessante, pessoal. Trouxe essas informações aqui, né, sobre a palavra irmão, mas é interessante o exemplo. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, ô irmão, né, aqui mostra que tem referência que é um outro homem. Você pode tratar ele como irmão. Irmão, tem como fazer isso? Irmão, né? Eu tenho essa mania de chamar as pessoas de irmão. Fala, irmão, beleza? Então, assim, é interessante que aqui na Bíblia tem algumas passagens que mesmo as pessoas tratando um outro homem, né, trata da forma de irmão, né? É interessante isso aqui. E aí depois, próximo vídeo, nós vamos falar sobre os irmãos de Jesus, beleza? Então tá aí mais um vídeo, que o Eterno possa estar nos abençoando, que Ele venha estar nos direcionando, né? Eu sempre falo que, principalmente nas cartas de recomendação, nos evangelhos, ali nos dá uma direção que nós devemos seguir, né? Então, Jesus, Ele instruiu muito bem os seus discípulos com relação a isso, e você vê que nós estamos aí em 2023, né? E você vê que até hoje tem pessoas falando sobre algo que aconteceu mais de 2000 anos atrás. Então, você vê que é algo que está vivo, né? Então, é algo que muda, é algo que transforma, é algo que realmente dá vida para as pessoas. As pessoas começam a viver verdadeiramente quando tem um encontro com o Eterno, né, através dos ensinamentos de Jesus. Beleza? De Yahushua, né? Yahushua ou Yeshua. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.